Bom dia a todos e todas que nos escutam no Hospital de Clínicas. É com uma grande alegria que nós iniciamos essa manhã, eu e a Márcia, representando o nosso núcleo de estudos interdisciplinares de espiritualidade e saúde aqui no hospital. E a gente está aqui celebrando o encerramento do 14º Espaço da Alma, que aconteceu ao longo desses 11 dias. Nós tivemos várias atividades, então essa é a atividade de encerramento. Nós estamos muito felizes com a organização desse evento. Esse evento, ele vem tratar, nesse momento que estamos vivendo, a pandemia do coronavírus, né? A gente encara esse momento como um momento realmente desafiador e transformador para todos nós, profissionais de saúde. Então, a gente está aqui hoje, assim, reunido para trabalhar com essa temática que, na verdade, é fundamental para todos nós, né? Na webconferência hoje, que será proferida pela professora doutora Maria Júlia Paz. Daqui a pouco já vou dizer para vocês por que a gente convidou ela para falar de espiritualidade em tempos desafiadores, né? Então, o Espaço da Alma, né, Márcia, é um espaço que foi criado, gestionado, né? A gente brinca que a Márcia é a mãe do Espaço da Alma, e todos nós fomos, né, filhos que fomos nos reunindo junto com ela nesse propósito, né, de reunir as práticas integrativas de saúde no cuidado de nós mesmos, né? O quanto é importante a gente estar aqui hoje, né, falando de autocuidado e espiritualidade, que é um ponto fundamental para nós neste momento, mas sempre, eu diria sempre, diariamente, cotidianamente, lembrando de nós sempre, né, Márcia? A Márcia que sempre diz aí, né? Fala. Então, na verdade, assim, só para, né, eu fui a pessoa que abriu a porta que já estava pronta. Só precisava alguém abrir a porta. E ele veio com a ideia fundamental de nutrir. Nutrir quem? A equipe que está trabalhando. Se eu cuido de alguém, eu preciso antes ver como que eu cuido de mim. E há 14 anos atrás, a gente já percebia que a gente, dentro de um hospital, não importa qual é a equipe profissional, a gente é excelente para cuidar dos outros, mas péssimo para cuidar de si. Então, a ideia é de integrar, então, o Espaço da Alma, com práticas integrativas, naquela época, naquele momento, ele veio para integrar tecnologia avançada de conhecimento, mas a nutrição que eu preciso. Então, se ofereceu, e desde então, várias práticas, né, integrativas de terapeutas internos e externos. Para quem? Para a equipe funcional. Qual que é a melhor? Aquela que tu experimentar. Mas, e com isso, abrir o leque de cuidado, esse cuidado um pouco mais ampliado, muito mais ampliado, incluindo outras práticas de cuidado que se usa no mundo inteiro, cada vez mais, né? Mas ela tem que começar com um primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aquela que eu experimento. Então, na verdade, sempre foi um convite, um movimento de fluidez, harmônico dentro desse hospital. Os espaços que aconteceram até então são espaços que são salas de aula, sala de curativo, sala de hall de entrada, associações, escola de enfermagem. Os espaços se abrem, se transformam naquele momento para aquela prática, seja ela reiki, meditação, biodança, arte-terapia, não importa a prática. O importante é oferecer um leque para que cada um possa saber qual é aquela que bate no seu coração e pode tornar o dia a dia mais leve. Exatamente, é isso. E esse foi o convite para os terapeutas que gentilmente nos enviaram seus vídeos, que estão disponíveis todos na intranet, né? Qual prática torna o seu dia mais leve em um dia de cuidado? Então, vocês vão poder aproveitar
junto com os webinários que a gente vai disponibilizar na sequência, as práticas integrativas de uma forma tão diferente esse ano, professora Maria Júlia, tendo que ser virtual. A gente espera que no ano que vem a gente possa voltar com aquilo que é fundamental para nós, que é o toque, o encontro, o abraço. Então, eu queria dizer para vocês que a nossa querida professora, a doutora Maria Júlia Paz da Silva, foi convidada por nós e ela rapidamente se disponibilizou em sua agenda tão lotada de atividades, né, a participar desse evento. Nós a convidamos por sua linda trajetória profissional na educação e enfermagem, mas é uma educação ampliada para um cuidado integral, né, que inclui, que integra espiritualidade, comunicação, tantas... A professora poderia passar amanhã aqui falando do seu background, e a gente, na verdade, está aqui gentilmente para lhe ouvir, aproveitar esse momento fundamental. Vamos ter colegas que estão nos ouvindo pelo streaming, sem participação. Nós vamos ter com alguns colegas do NEISE que vão podendo, pelo chat, enviar perguntas também. E no final, a professora Minon, que é a nossa coordenadora de enfermagem, também vai dar algumas palavras. Então, muito obrigada, a gente quer lhe ouvir. Por favor, se quiser complementar com a sua linda trajetória, algo que seja fundamental para nós. É uma alegria poder contar com a sua presença, né, nessa primeira versão do 14º Espaço da Alma virtual. Gratidão aí por estar conosco. Bom dia. Acho que sou eu que tenho que agradecer. Quando, através da Luciana, me foi feito o convite, eu pensei, como eu não vou num espaço de alma? Claro que eu vou nesse espaço de alma, eu faço parte da alma do mundo, então, claro que eu vou. E quando você me oferece para complementar, eventualmente, alguma coisa, eu vou complementar com uma informação que tem a ver já com o nosso tema. Eu nasci no interior de São Paulo, eu nasci em Rio Claro, e eram muitas as formas como nós nos cuidávamos no interior. Existia um médico de família, formado normalmente numa linha alopática, mas existiam benzedeiras. E as benzedeiras, estou vendo que a Márcia também conheceu, nós tínhamos histórias e nós convivíamos com uma realidade que era normal. Por exemplo, cobreiro se tratava com benzedeira. Então, tem histórias de pessoas que... vou contar uma especificamente, assim, da pessoa não sabia que não é para deixar a roupa no chão. Então, chega o menino e começa a ter uma coceira nas costas, e daqui a pouco essa coceira se transforma numa bolha, e até o final da tarde você já tem mais de 30 bolhas, e depois a mãe olha e fala, o que é isso? Isso é um cobreiro. E aí, o que você fez? Você deixou a roupa no chão, já te falei que não é isso. Enfim, essa história crescia, e a mãe fala, você não aprendeu, e a avó entra na conversa, é sempre uma coisa de tradição, de uma geração para outra. Aí a avó falava, você tem que procurar a dona Deolinda, e ela cura cobreiro. E onde é que eu acho a dona Deolinda? Enfim, você anda, sei lá, pega o cavalo e vai na direção, e o menino, o Fredo, vai e pega esse cavalo e chega numa taperazinha super simples. Existia uma expressão, ou de casa, não sei se vocês usavam no Sul também, ou de casa, era uma coisa comum, porque nada era trancado, você ia chegando, né, ou de casa. E aí quem é que me procura, né, sai uma velha, super velha de dentro da tapera, eu procuro a dona Deolinda, a mando da minha avó, a dona Josefa. Sou eu. Então a sua avó está viva ainda? Que idade ela tem, né? Ah, minha avó está com sei lá quantos anos, 90 e pouco, mas a senhora também. Ela falou, eu tenho uns 110, 115, mas conte aí uns 100.
Ele dá risada e ela fala, o que é que você quer? Porque moço, quando procura uma velha, precisa sempre de alguma coisa. Tinha umas expressões tão interessantes que, se a gente prestar atenção, tem uma alma escondida atrás de cada história. E aí ele desceu do cavalo e mostrou o cobreiro nas costas, e ela pegou uma faca, pegou um ramo de arruda e começou a benzer, né, em nome da Ave Maria, em nome do menino Jesus. Olha, olha essas costas desse menino, corta esse mal, e ia rezando, ia cortando o mal. E no final, depois de benzer com a arruda, passar a faca, ele pergunta quanto custa, e ela sempre respondia, quem cura é Deus, eu só sou um instrumento, então não é nada. E ele foi embora, claro que o cobreiro melhorou, e depois que melhorou, a mãe e a avó do menino falam, agora eu vou fazer uns bolinhos de chuva. Vocês sabem que é bolinho de chuva? No sul usa essa expressão, né? É uma delícia esses bolinhos com chimarrão, fica perfeito. A gente fazer uns bolinhos de chuva, pegar um pedaço de carne de charque, né? Que era como se conservavam as carnes no sal, um pouco de, enfim, de comida para levar para ela, para agradecer, para agradecer o que ela fez. Ele pega o cavalo de novo, vai atrás dela, e só que ele achou estranho, porque quando ele chega perto do local, a casa já parecia abandonada, não achou mais as galinhas que estavam em volta, ele achou aquilo muito estranho e foi procurar na vizinha, na outra casa vizinha, né, zona rural, e ele estranha e comenta com a vizinha o que aconteceu com a dona Deolinda, né? Ela fala, a dona Deolinda morreu há uns 10, 15 anos atrás, mas por quê? Ele fala, a senhora não vai acreditar. Ela fala, eu vou acreditar porque tem gente que vive vendo a dona Deolinda ainda, principalmente lá na tapera dela. Ele não sabe muito bem o que fazer, é moço ainda, está aprendendo um monte de coisa. Ele fala, por via das dúvidas, me mandaram entregar para a dona Deolinda uma comida, onde é que é o cemitério. E a mulher não fala, daqui uns 300 metros, enfim, explica onde é que era o cemitério. Ele vai lá, só que quando ele chega no cemitério, ele foi vendo que tinha também uma idosa, uma moça e um menino num túmulo, e ele pergunta onde é que estava o túmulo da dona Deolinda, e ela fala, é aqui mesmo, né? Por quê? Ele fala, a senhora é parente? Ele fala, eu sou filha, é a neta e o bisneto dela. E ela, o que vocês estão fazendo aqui, né? Não, é que a gente está rezando para minha mãe, porque infelizmente meu marido foi trabalhar em Charqueada, é uma cidade perto de Rio Claro, e não voltou, então a gente está passando necessidade, e ele não tem dúvida, ele fala, então eu vim porque tua mãe me pediu para entregar isso para vocês, e entrega toda a comida que tinha levado, né? E aí a filha fala, mas moço, Deus te abençoe, mas como é que a minha mãe, que é falecida, podia mandar você entregar uma coisa assim? E ele fala, eu não sei, mas não é porque eu não sei explicar que eu não sei o que não é para fazer. Eu acho que quando a gente está falando de alma, tem muito disso, assim. Eu, às vezes, não sei explicar, mas eu sei o que é para fazer. Porque nós estamos falando dessa força vital que, que tem uma dimensão que é maior do que qualquer um de nós e que abarca todos nós, que faz com que teu olho brilhe e que faz com que, em vários momentos, você não tenha dúvida de que isso é o correto, que deve ser feito. Isso é o que você tem que fazer. E é por isso que, quando a gente se
cuida da saúde, eu vou chegar especificamente na saúde, mas nós, enquanto humanos, não contamos o tempo da mesma forma que um relógio, necessariamente. A gente sabe lidar com os relógios, ou seja, existe um tempo que a gente chama de cronos, cronológico, que tem uma sequência corrida, mas em nós, em todo humano, também tem um tempo que a gente chama de kairos, que é o tempo do coração. E é por isso que, para todo ser humano, existem momentos que são inesquecíveis, existem coisas que são inexplicáveis, e pessoas que são incomparáveis. E isso faz com que a vida, as pequenas coisas, entre essas pequenas, grandes coisas da vida, não tenham nada a ver com o tempo que elas duram, mas com a intensidade que as coisas acontecem. E essa é a beleza do mundo de cada um, né? Porque eu aprendo com as histórias dos outros e reconheço nas histórias dos outros uma essência que também fala de mim. Enquanto eu estava contando, a única imagem que eu estou tendo é da Márcia e da Luciana. Eu vi várias vezes as duas fazendo assim com a cabeça e concordando, ou seja, mesmo elas não conhecendo a dona Deolinda, elas conheceram alguém que benzeu, elas conheceram com certeza alguém que teve cobreiro e conheceram essas coisas que são inexplicáveis, mas que tornam a nossa vida absolutamente diferente e única. E quando a gente vai para a área da saúde, é bastante desafiador, porque lidar com o que é concreto pode ser mais fácil porque ele é visível. Então, os nossos cursos na área da saúde lidam com muitas coisas visíveis. Eu tenho, e acho maravilhoso, assim, anatomia, fisiologia, bioquímica, você tem um monte de disciplinas e de aprendizado que falam de alguma coisa concreta e espetacular, porque exatamente é o corpo que permite que a gente fique na Terra, né? Que a gente viva a experiência da Terra. Mas ninguém aborda essas disciplinas dizendo assim, vocês já se perguntaram como é bonito imaginar que cada célula do corpo humano só tem uma função, que é ajudar a outra célula? Quem teve aula de anatomia com essa pergunta, né? Assim, vocês já entenderam que cada célula do corpo tem como função ajudar uma outra célula, porque se ela não ajudar uma outra célula, ela se transforma em algo que é perigoso para o sistema como um todo, para aquele corpo como um todo. Eventualmente, ela até se transforma numa célula tão anômala que ela vira um câncer, e aí ela mata todo um sistema. Aí ela destrói todo aquele sistema. Se ela não entende qual é o papel dela dentro desse sistema. Eu não acho que a gente teve anatomia, a maior parte de nós, desse jeito, ou fisiologia, pensando também na intenção de cada uma dessas coisas. Mas é fundamental, porque o que nos ancora na Terra é exatamente o nosso corpo físico. Agora, é muito louco, porque, de repente, cada um de nós também começa a entender, mais ou menos consciente, que esse corpo, ele não só se expressa se movimentando externamente, mas que tem um movimento interno que acontece a partir das coisas que eu percebo no mundo. A origem da palavra emoção é movere, ou seja, tem um movimento de dentro para fora que também
faz com que eu me mova de um jeito ou de outro. E aí entra o aprendizado das emoções. Aí entra a gente aprender a lidar com algumas coisas que faz com que a nossa frequência cardíaca altere, que faz com que a nossa extremidade fique fria, que faz com que o nosso olho brilhe, que faz com que, enfim, que a nossa voz trema. Aí a gente se percebe também com uma outra dimensão que permite que a gente viva todas as experiências e sentidos que são possíveis enquanto humano, e é por isso que a gente aprende a lidar com tudo que aparentemente é tão amplo. O Mário Quintana, nosso querido poeta gaúcho, já falava sobre essa. Ele fala que a gente tem muitos, a gente é grande, por isso cabem muitos dentro da gente. Eu não lembro o versinho correto, mas depois eu fico devendo e mando para vocês. Então, a gente aprende a lidar com a coragem e o medo, aprende a lidar com a tristeza e a alegria, aprende a lidar com a inveja e a admiração, aprende, ou seja, a gente vai aprendendo nesse movimento de dentro para fora, nesse mover e nessas emoções, também a perceber o que é que a gente sente, como é que as coisas chegam até nós. E entendemos que a forma como a gente expressa o que essas coisas chegam até nós modifica a relação que eu tenho com as outras pessoas. E aí é muito interessante, porque isso implica numa responsabilidade enorme, que é a forma como eu me movo, a forma como eu me expresso, modifica o meu entorno. Então, existe um grau de responsabilidade nessa consciência que é enorme. Depois a gente fala um pouco da pandemia, mas deixa eu desenvolver esse raciocínio. É tanta coisa que a gente pode ficar até a meia-noite hoje que tenho que conversar. E aí, se não bastasse, a gente vai aprendendo a dar nome a essas coisas que a gente sente e percebe, e dando nome, a gente acaba desenvolvendo todo um sistema de crenças e referenciais que a gente pode aprender a ler o mundo, mas pode aprender a reduzir o mundo a partir dele. Porque se eu entendo as coisas a partir de uma única perspectiva, entendendo que aquilo é a verdade, eu deixo de experimentar outras possibilidades de verdade. E também acho que na nossa educação, muitos de nós não tivemos a oportunidade de experimentar e de conhecer mais de um referencial de leitura do mundo. E aí a gente aprendeu que isso era isso, que isso era aquilo. Ninguém contou que podia não ser, que assim, o nosso mental é um monte de código que a gente combinou. A gente chama isso de computador porque a gente combinou, nasceu no Brasil, fala português, e aí chamou, isso aqui chama computador, mas eu podia chamar isso de vermelho. Por que eu não podia chamar isso de vermelho? Se a gente combinar, isso chama vermelho. Ou seja, poucos de nós tivemos a oportunidade de, à medida que a gente foi se desenvolvendo, de entender que tudo que a gente aprende é só para que a gente pudesse interagir, é só para que a gente pudesse se conhecer. E que se eu entender que isso é só uma possibilidade e não a verdade, eu fico mais livre para aceitar coisas que tenham a ver com a diferença. E aí eu entendo que cada um sente a partir de um referencial que é único.
que eu não posso sentir do mesmo jeito que a Márcia, porque eu não tive os mesmos pais que a Márcia, eu não frequentei a mesma escola que a Márcia, eu não tive aquele irmão super sapeca que ela teve, eu não tive aquela tia benzedeira que ela teve, ou seja, ela aprendeu a ler o mundo a partir de um referencial que é dela. Do mesmo jeito que a Marta também teve um referencial que foi próprio da vida dela e que fez com que ela lesse o mundo através, inclusive, dos óculos, e não sem os óculos. Ou seja, eu tenho que entender que a única coisa que permite que a vida eventualmente faça algum sentido, e esse sentido é único, é quando eu descubro um dom, algo que eu gosto, que eu sei, que eu quero e que eu me expresso. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples, mas imagine se um pessegueiro ficasse brigando com a ideia de dar pêssegos e tentasse dar melancias. Ia ser um horror, coitado desse pessegueiro. Ele não ia nunca conseguir fazer brotar melancia do que ele é. Eu não consigo transformar uma ametista numa esmeralda. Imagine se a ametista ficasse brigando porque ela não quer ser ametista. Ou pode pegar o exemplo que quiser. Então, quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de encontrar um sentido para a nossa vida, que faça com que eu possa expor as habilidades que eu tenho, ou que eu desenvolvi, ou que eu possa desenvolver, a favor desse contexto que é maior. E se eu tiver a humildade de uma célula, eu vou entender que só tem sentido a minha existência se eu puder auxiliar nesse contexto que é maior, que é um sistema que é maior. E por isso que, assim, eu acho que o sentido da vida é você encontrar esse dom, e o propósito da vida é oferecê-lo para esse sistema. Vamos chegar na área da saúde, vamos chegar na área da saúde. Eu só estou tentando que vocês não me pensem totalmente louca, mas com um pequeno grau de loucura, porque é exatamente isso que faz com que a gente não fique num esquema de loucura permanente, né? É a flexibilidade das pequenas loucuras. Então, eu vou repetir, para mim, o sentido da vida, e aí eu falo do espiritual, dessa força que nos guia, é encontrar o nosso dom, a nossa habilidade, o nosso potencial de expressar e de entender com responsabilidade o nosso papel nesse todo. Esse é o nosso desafio. E o propósito da nossa vida é oferecer. E aí, para vocês não acharem que eu sou louca sozinha, eu fui atrás de um diagrama do Mark Wynne, porque aí vocês falam, bom, pelo menos é uma professora que também é capaz de falar alguma teoria. E ele fala do Ikigai. Vocês não são obrigados a conhecer, mas fica aí a referência, é um diagrama do Mark Wynne. Ikigai, em japonês, significa razão de ser. E nesse livro que chama Ikigai, os japoneses falam de quatro aspectos dessa razão de ser. Eles falam da profissão. E por que eles falam da profissão? Porque profissão, entendida como exatamente essa habilidade ou esses dons que você tem e que você pode colocar à disposição de um sistema, de um contexto que é maior. Eu vou depois tentar explicar um pouquinho mais isso. Eles falam da sua vocação,
vocação é aquilo que você sente que teu olho brilha, na verdade, também, né? Assim, vocação é aquilo que você fala. Eu aprendi isso de um jeito relativamente não tão difícil. Aí eles falam de missão. Missão é exatamente você ser útil para o que o teu entorno precisa, e de paixão, de, de algo que você ama. Então, eles trabalham com esses 4 conceitos de profissão, vocação, missão e paixão. E nesses 4 conceitos, eles falam que a gente tem que entender o que ama, o que o mundo precisa, aquilo que podem te pagar, no sentido de, assim, você também recebe, você também recebe por aquilo que você faz, ou seja, existe uma troca, isso é energia, né, gente? Então, existe uma troca que também alimenta a vida que há em você, e paixão, que é aquilo que faz o teu olho brilhar. Então, o que o Ikigai propõe, o que o Mark Wynn propõe através desse esquema, ele fala que é quando a gente se engaja num trabalho que usa o nosso talento e que alimenta a nossa paixão, que surge de uma necessidade do mundo e que a nossa consciência chama para atender, é ali que está a nossa voz, a nossa vocação. Ai, que bom! Obrigada, Georgina. E o código da nossa alma. É que a Georgina me ajudou e mandou o diagrama para todo mundo. Valeu, muito obrigada. Então, olha que demais. Vou repetir, porque eu acho que vale para entender aonde eu estou colocando a questão da espiritualidade. Quando a gente se engaja num trabalho que usa o nosso talento, ou seja, se eu sou pessegueiro, eu consigo oferecer para você pêssego. Se eu sou uma roseira, eu consigo oferecer para você uma rosa. Então, eu uso o meu talento e alimento uma paixão, porque em mim cai a ficha que é isso que eu sou capaz de fazer, e de fazer bonito, que surge a partir de uma necessidade do mundo. Isso é muito legal, porque significa que eu também reconheço esse todo do qual eu faço parte e ofereço isso para que você me ofereça, possa me oferecer algo em troca. E que é algo tão grande que, assim, tem a ver com essa consciência, com essa vontade, com esse código que a nossa alma pede que assim seja. Então, vou definir um pouco algumas palavras para a gente falar da área da saúde nesse momento de pandemia, né? Então, eu estou colocando o meu talento, ou seja, talento é algo que eu faço com habilidade, com conhecimento e com entusiasmo. Ou seja, existe uma energia interna que é colocada para fora. Paixão é esse fogo, essa vontade, essa convicção que nos impulsiona a fazer um espaço de alma em plena pandemia, só para dar um exemplo. Exige disciplina, porque tem um preço para pagar para que esse sonho se ancore na realidade. Já que eu dei esse exemplo, né, de ter um espaço desse no momento desse, eu também posso falar que é o que faz que a gente rapidamente aprenda a mexer com as questões de TI e que reze pela saúde dos moços de UTI, que eles fiquem pertinho de nós, para que todos os problemas sejam resolvidos, ou seja, a gente paga um preço para ancorar isso na nossa realidade. Isso é disciplina. Isso significa todo dia eu estou lá e vou aprendendo e vou transformando e vou fazendo isso ser ancorado na Terra. E a consciência é o sentido moral que você dá de certo ou errado, porque você tem um talento e você, a cada instante, você pode
evoluir na direção do que você pode se expressar ou degradar-se, né? Isso é desafiador, porque depende de você, né? Quando cai a ficha que cada pensamento teu, cada atitude tua, cada, sei lá, a menor contração do teu rosto interfere nesse outro todo, nesse contexto, nesse universo inteiro, e, portanto, existe um grau de responsabilidade que é necessário que seja consciente para que a gente tenha a liberdade de ser o nosso melhor. Existe um grau de liberdade nessa expressão do nosso melhor. E aí vamos para a área da saúde nessa brincadeira de pandemia, né? Quem sou eu para cuidar num momento desse? Se tudo deu certo, eu sou uma pessoa que amo a vida. Eu sou uma pessoa que amo tanto a vida que mesmo tendo que trabalhar de máscara, sou capaz de permitir que os outros percebam o meu sorriso no meu olhar. Eu sou a pessoa que é capaz de desenvolver a habilidade de fazer um toque afetivo aliado a um toque instrumental, mesmo de luva, porque é capaz de alisar o cabelo de alguém quando essa pessoa está acamada e dizer para ela: lembra, tudo passa, tudo passa. Portanto, isso também vai passar. E enquanto você precisar, eu vou estar do teu lado. Então, se tudo deu certo, nós da área da saúde temos o talento de ser coerentes entre o nosso discurso de cuidar e a nossa ação de cuidar. E é por isso que tem sido tão bonito perceber que não existe outro nome a não ser alma ou espiritualidade, essa vontade que cada um de nós tem de, a cada alta, fazer um corredor de pessoas e bater palma por aquela vida que, felizmente, continua. É por isso que existe essa atenção dos profissionais de colocar uma fotografia embaixo do avental, entre o primeiro e o segundo avental, para que as pessoas saibam quem é essa pessoa que se aproxima delas para dar o cuidado. Isso é muito mais do que qualquer técnica. Isso tem a ver com uma vontade, com uma paixão de se fazer presente na vida das pessoas que não estão firmes, lutando para que cada vida vale a pena. Porque nós não somos as pessoas que escolhemos julgar o porquê a vida existe. Nós somos as pessoas que nos atrevemos a ser profissionais de vida. Nós somos esses loucos desvairados que gostamos de fazer com que a pessoa lembre-se que a vida vai continuar nas suas diferentes formas, nas suas diferentes expressões, e que a gente só está falando da importância de não se perder dela. Vocês sabem que eu até peguei um poema, eu tenho um amigo, ele se chama Flávio Alberoni Farias, e eu vou ler para vocês, ele fez agora, em maio, ele é dentista, e ele, além de tudo, é um poeta, tem livro de poesia. E eu vou ler para vocês, porque olha que espetacular, eu acho, essa forma de a gente se lembrar de algumas coisas nesse momento. Então, me permitam ler. Percebi minha vida como uma árvore, e cada galho como um pedaço de minha trilha. Os ramos, as folhas eram detalhes, mesmo os prosaicos, como filmes fixados na memória perdida. Vi meus filhos, meus amigos, vi meus pretensos adversários sorrindo para mim, rindo de mim.
Minhas falhas, minhas virtudes ocupavam o mesmo espaço na confusão de folhas e flores que se irradiavam e serviam de alimentos aos pássaros e aos saguis. Eu também a vi perdida em meus sentimentos. Tentei resgatá-la, tentei buscá-la entre tudo que via. Não precisei. Seu olhar completo guiava meus atos, minha expressão. Seu olhar, mesmo sem eu saber, guiava toda a minha vida. E eu achei isso lindo, porque eu entendo que ele está falando da gente não se desligar da nossa alma, da gente entender que tudo o resto é parte de um todo que é maior. E seu olhar completo guiava meus atos, minha expressão. Seu olhar, mesmo sem eu saber, guiava toda a minha vida. E aí eu fico pensando que nós, da área da saúde, temos a oportunidade de entender que o sábio, talvez, não resida em a gente tentar buscar um sagrado que vai além da vida cotidiana, mas de entender que o cotidiano é sagrado, de inverter essa compreensão. Assim, não tem vida cotidiana. O que tem é uma vida comprometida e global, e que eu faço parte de algo que é muito maior do que o que eu sou, e que eu tenho o privilégio de fazer parte desse todo que é maior, dessa alma mundi, dessa expressão da vida na Terra, nesse momento e nesse contexto. Porque o que a pandemia está fazendo é nos dando a oportunidade de ver uma experiência única. Dificilmente, quando chegar ao final da nossa vida na Terra, se alguém falar, lembra de um momento que foi emocionante, alguém não se lembrará desses momentos, assim, dificilmente. Esse vai ser um daqueles para contar para os netos, para os bisnetos, se tudo der certo. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode fazer que nos ajudam para que a gente responda a essa questão, assim, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso me expressar, como é que a minha alma, como é que eu não perco a minha alma, como é que eu me deixo guiar por esses atos, por essa expressão de alma. Eu acho que a gente tem que ter momentos de silêncio para a gente voltar a se ouvir. Eu gostei muito, para quem não estava presente desde o início, eu achei bonitinho. Você concorda, Márcia? Que bom. A Márcia e a Lu fizeram um momento de meditação antes da gente começar. E eu falei que eu também acho isso muito legal, porque o que a meditação faz é esse volte-se para dentro, observe o observador e ponha intenção e atenção, né, que são as duas qualidades da consciência, naquilo que você está fazendo, naquilo que você vai fazer. Eu acho que a gente tem que prestar atenção no próprio corpo, por exemplo, antes de qualquer escolha difícil. Porque é isso, o corpo, ele se move também. Então, quando eu me sinto confortável na decisão que eu estou tomando, talvez seja a melhor decisão mesmo. Então, a gente tem que voltar a prestar atenção na nossa expressão de vida na Terra. É muito louco. É por isso que eu não posso me descuidar do meu corpo. Por isso que eu sempre fui apaixonada por essa dimensão. Eu sei que tem gente que me conhece faz algum tempo. Eu gosto dessa dimensão não verbal, que é a dimensão da nossa expressão na Terra. Então, eu preciso prestar atenção ao meu corpo e perguntar no dia a dia, você está confortável nisso que está fazendo? É isso que você quer fazer? É assim que você se exprime?
E eu acho que a gente tem que, para não perder essa dimensão da alma, de se reconhecer nos presentes diários que a vida tem, né? Se o sagrado é o cotidiano e não a gente buscar algo lá fora como se não fosse aqui, a gente tem que reconhecer a beleza da luz do sol, a gente pode ouvir passarinho, a gente sente o cheiro das flores, um prazer, Lívia, obrigada, eu também acho um prazer estar com vocês. A gente pode resgatar a beleza dos nossos sentidos todos os dias, né? Eu tenho aprendido há algum tempo a fazer inventários. O que eu chamo de inventário? É uma linguagem do Dom Miguel Ruiz, um cara que escreveu Além do Medo, é um xamã, e ele fala que a gente precisa incorporar conscientemente os aprendizados do dia a dia para que o dia seja valorizado no seu sagrado. Então, é você prestar atenção às experiências diárias mesmo. Eu faço isso antes de dormir, assim, eu recordo como é que foi mesmo, começou assim, aí foi, sem julgamento, não é para entrar na loucura de se fosse assim, se fosse assado, não, o que foi para que eu possa incorporar isso de uma forma mais consciente. Eu acho que a gente tem que ser responsável pela própria vida, mesmo, e se empenhar nas escolhas diárias. Pode parecer loucura, mas que a gente é responsável pela vida da gente, né? A não ser que tenha alguém menor de idade, mas pelas carinhas que eu estou vendo aqui, eu acho que não. Então, eu acho que a gente tem que cair a ficha e falar, não, eu sou responsável pelas minhas escolhas diárias, pela minha vida, e eu posso me impor a alegria. Eu posso decidir ser feliz. Eu posso decidir um grau de liberdade interno que é meu, que faz com que eu vá por aqui ou vá por ali nas minhas escolhas. Tem um grau de autonomia que eu não vou abrir mão mesmo presa em casa. Ou seja, tem algumas coisas que têm a ver com a minha consciência. E aí eu vou lembrar também, tem um livro que se chama O Oitavo Hábito, do Stephen Covey. Ele fala da dimensão do eu, né, dessas dimensões todas do eu e a coragem que a vida diária exige para que a gente possa vivê-la com a consciência da nossa alma. Ele fala, por exemplo, para a dimensão do corpo, a gente se imaginar que teve alguma doença grave e viver de acordo com isso, ou seja, essa consciência da morte, né, da transformação desse corpo físico, ele é finito, nessa nossa condição humana, ele é finito, o corpo. Então, imagine que você vai abrir mão dele. Se você vai abrir mão, então curte, enquanto ele está aqui, assim, como é que você vai viver para cuidar bem dele, para que ele possa ser a sua expressão também. Para a dimensão da mente, o que o Stephen Covey propõe é assim, imagine que daqui 2 anos você vai estar no topo da sua capacidade de expressão, você vai estar brilhando, assim, constelação pura. Se é daqui 2 anos, então como é que você se prepara para isso? Eu acho essa ideia super boa, porque eu estou colocando um prazo possível, mas estou dizendo assim, não imagine que não tenha disciplina, que não tenha que haver uma intenção clara nessa direção para que você possa expressar todo esse teu brilho. Para dimensão emocional, ele propõe uma coisa que eu acho bem legal, porque ele fala assim, imagine que qualquer pessoa que você se refira está ouvindo o que você está falando dela. Então, sempre fale de acordo com isso. Como se todos pudessem ouvir o tempo inteiro. Tanto que, vou contar para vocês que entraram depois, as meninas aí, a Márcia e a Lu, estavam me perguntando se podia colocar na web essa nossa conversa. Eu falei, bom, editem, se eu falar alguma bobagem, vocês tiram, né? Porque é isso, eu preciso ter consciência da minha fala, eu preciso ser impecável com a minha palavra a todo momento que estiver falando de alguém ou com alguém,
porque eu quero ser o melhor de mim. E para a dimensão espiritual é isso, assim, imagina que você tem um encontro diário com essa força extraordinária que te criou, né? E viva de acordo com isso, com essa clareza de que você encontra diariamente com essa força da criação. Eu vou falar mais 2 ou 3 coisas, porque o tempo passa tão rápido para que a gente possa abrir com as perguntas, mas quando a gente gosta é fogo, né? Porque dá vontade de ficar conversando. Vou trazer a Clarice Lispector também para a nossa conversa. A Clarice, ela tem um livro que chama Correspondências, que ela é um livro em que ela, parte dessas correspondências é quando ela morou fora no Brasil. Vocês lembram, né? Ela foi casada com um diplomata e ela se separou numa época em que as mulheres, enfim, não existia muito separação. Em uma das cartas, ela é para uma amiga dela e ela fala que ela tinha medo que a amiga a visse, porque ela não estava do jeito que ela gostaria de estar. Mas aí ela, nessa mesma carta, ela fala, mas a gente tem que aprender a amar os nossos próprios defeitos, porque a gente nunca sabe qual é o defeito que sustenta o edifício inteiro. Eu acho isso tão bonito. É como se uma árvore não quisesse ter casca grossa. É como se a roseira não quisesse ter espinho. Ou é como se, enfim, é como se eu buscasse um ideal de perfeição a partir de um referencial que é meu e não do mundo. E aí não entender que cada um de nós tem questões que tem a oportunidade de desenvolver. E é muito diferente quando eu entendo que as coisas que eu imagino que não foram colocadas ou que não são colocadas a favor da vida possam ser trabalhadas para que elas não sejam vistas como defeitos, mas obrigada, Cassia, mas sim como oportunidades de um aprendizado. Porque tem uma coisa também que é muito importante, né? Eu tenho um colega super querido, ele é neurologista, é o Ricardo Leme. Ele escreveu um livro que chama Saúde é Consciência. Desculpa, assim, está muito seco o clima aqui em São Paulo. E ele fala nesse livro, Saúde é Consciência, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês não conhecem, vocês vão gostar. É uma gracinha o livro dele. Eu brinco com ele porque eu falo, ele é um cirurgião que enxergou muito além do campo cirúrgico. Porque ele entende saúde como saúde, não como doença mesmo. E ele fala que tem sintomas de paz interior. Porque quando a gente descobre que está aprendendo, a gente se perdoa. A gente se perdoa. Vai ter que sair, então até a próxima. E ele fala que, assim, os sintomas de paz interior, ou seja, que você está nesse teu caminho de contato com essa força que te motiva a ser o seu melhor, a ser o seu divino, a mostrar o seu talento, é perda de interesse por conflito. Você não se interessa mais por tanto rolo, sabe como é? Você não vai atrás daquelas miquinhas toda hora. Você não fica louco para ver um noticiário que só fala de desgraça. Você presta um pouco de atenção qual é as coisas que você vai ouvir. Você não entra em qualquer história alimentando algo que cria mais separação e não unidade. Esse é um dos que ele fala sintoma de paz. O outro, ele fala riso fácil. Ou seja, você decide ser feliz e pronto, aí vamos brincar com todos os nossos limites, vamos dar risada desses nossos aprendizados, a vida pode, então se eu posso escolher, por que eu preciso, né, me judiar tanto? Outra coisa que ele fala que é um sintoma de paz interior, ele fala que é ataques e apreciação. Eu acho essa expressão ótima. Porque quando você olha na janela e fala, nossa, tá linda a árvore hoje. Aí você fala, nossa, que gostoso, que cheiro de café bom. Ou seja, você
você aprende a gostar das coisas que existem no teu dia a dia, a valorizar, reconhecer conscientemente as coisas que existem no teu dia a dia. Outra coisa que mostra que você está indo no caminho, né, do seu melhor, dessa vontade de viver, de estar na vida, porque vamos falar a verdade, né? Por si só é um milagre a gente estar aqui. Tinha tanto espermatozoide que podia ter dado certo, quem deu foi o nosso, enfim. É a perda do desejo de julgar os outros, né? A gente não fica com vontade de julgar mais os outros, porque na verdade a gente não tem a mínima ideia porque a vida acontece assim, o assado. A gente é parte do que a vida é, a gente entende que a nossa visão é parcial, e nós não escolhemos essa profissão. A nossa profissão é cuidar da vida, né? Então a gente para com essa vontade de querer julgar se o outro devia ser assim o assado e coloca muito mais atenção no que a gente quer ser, no que a gente pode ser. Outra coisa é a capacidade de estar presente. Isso é fundamental para que a gente possa eventualmente morrer em paz. É viver mesmo, né? Enquanto tá vivo, tá vivo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô com a Márcia, eu tô com a Lu, eu tô com a Cássia, eu tô com a Terezinha, tô com a Marta, tô com a Sinara. Ou seja, eu tô aqui. Eu tô torcendo para ser útil para essas pessoas. Eu tô querendo muito poder fazer jus ao convite que eu recebi, que é um tema tão desafiador. Eu até brinquei, na verdade, quando a Lu me convidou, eu falei, nossa, é o tipo da fala que eu queria assistir, não falar, eu queria ficar ouvindo. Ou seja, eu tenho que aprender a estar onde eu estou, porque é estando onde eu estou que eu crio esses momentos kairós, esses momentos que ficam no coração e que fazem com que a minha vida ganhe uma qualidade de beleza que só alimenta a vida que há em mim, né? Outra coisa que o Ricardo fala a gente acaba ficando, né, mais espontâneo, porque a vida é a vida, né? Você pode ter planejado um monte de coisa e não é, né? Aquilo não é mais, aquilo acaba sendo o que é no momento presente, não o planejamento. E você ter essa flexibilidade de estar aonde está e não naquilo que você tinha se organizado para estar, isso é fundamental. E você se reconecta com a natureza, você entende que a gente precisava, talvez, dessa lição, que a gente precisava dessa compreensão de que não existe humano se não houver terra, e que estava na hora de pensar mais seriamente no uso do petróleo. Estava mais do que na hora da gente pensar com muito mais consciência nessas desigualdades todas. Houve uma discussão importante, ainda tem agora, menos do que no início da pandemia, com relação ao uso das EPIs. A verdade é que tem alguns lugares que nunca faltou equipamento de proteção, e outros que nunca teve. Ou seja, não é toda a vida no nosso sistema que tem o mesmo valor. E é aí a beleza, eu volto a dizer, da enfermagem, desculpa, estou puxando a sardinha para o meu lado, mas eu sou enfermeira mesmo, ou da própria área da saúde, porque assim, nós cuidamos. Não importa a cor, não importa o credo, não importa a idade, não importa. A gente cuida. Chegou na nossa frente, a gente tem um sim em direção à vida, né? A gente tem um amor à vida tão grande que a gente age e se engaja num movimento em que a gente entende que rezar é legal, mas rezar só não basta. Assim, eu tenho que ancorar o sagrado nas ações de valorização da vida, que isso requer atenção, isso requer intenção, isso requer ação, e isso requer desapego de resultado. Barbaridade. Porque quem trabalha na área da saúde
aprende a perder. A gente perde pessoas, a gente perde o contato das pessoas, a gente, a gente aprende a se desvincular de resultados, entendendo que o nosso papel é uma ação de valorização da vida. Então, para eu parar, nossa senhora, 11 horas, eu vou dizer que eu tenho me sentido desafiada a refletir sobre a espiritualidade todo dia. Por isso eu aceitei o convite que me foi feito, para partilhar com vocês como eu tenho estado atenta a essa força que faz com que eu alimente em mim o meu melhor, mesmo sabendo que em mim existe um lado instintivo, que também pode ser cruel, que também pode ser diabólico, ou seja, ele pode provocar dispersão e não essa compreensão de tudo. Então, todos os dias eu tenho meditado, eu tenho refletido sobre compromissos que eu acabei escrevendo nesse último livro aí que eu escrevi no caminho, Fragmentos para Ser Melhor, que é um pouco uma história do que eu tenho feito nessa compreensão de que existe essa força que nos alimenta, que tem a ver com ser impecável com a palavra, essa atenção à palavra. Eu tenho tentado evitar levar as coisas para o lado pessoal, e isso para mim é um desafio, porque eu fui treinada para competir, e isso me atrasou um pouco, porque eu estava achando que eu tinha que ser melhor que as pessoas. Aí cai a ficha que você fala, mas como é que você vai ser melhor que o outro se você não é o outro? Tive que desconstruir isso e falar, não, você só pode ser o melhor de você mesmo, né? É aquilo que a gente brincou no começo. Como é que eu posso querer ser um pessegueiro se eu sou uma macieira, enfim. Então, não levar para o lado pessoal e sim mostrar o teu pessoal da melhor forma. Tenho todo dia tentado evitar tirar conclusões e sim entender que uma coisa aparentemente pode ser bom no momento e no outro muda e acaba sendo diferente. É a história da pandemia. Eu não acho que é bom não abraçar ninguém, mas eu acho que a pandemia provocou mais aproximação familiar para muitos núcleos, provocou mais introspecção, provocou a chance da gente refazer escolhas enquanto ser humano e fazer o melhor possível. Eu acho que a vida não pede mais que isso. Ela pede que a gente faça o melhor do que a gente é. Porque o óbvio é, a gente não pode fugir da gente. A gente tem que se assumir no que a gente é para cuidar desses nossos sonhos, desses nossos talentos, dessas nossas habilidades, para se transformar nessa expressão de alma, né, que o Alberoni coloca. Tentei resgatar, tentei buscar entre tudo que via, não precisei, porque seu olhar completo guiava meus atos, minha expressão. Seu olhar, mesmo sem eu saber, guiava toda a minha vida. Eu acho que é reconhecer essa força interna que faz com que a gente desenvolva mais consciência do nosso potencial. Pronto, e agora, o que eu preparei para vocês, eu prometo parar e abrir para pergunta, foi uma música. Hã? Vou tentar colocar, então, o vídeo. Então, tem uma música que eu pus as imagens que tem a ver com a nossa fala. Vamos ver o que vocês acham.
Tá sem som. Nos desculpem, ainda estamos desenvolvendo as habilidades com o vídeo Sugestão. convencional. Sugestão, volta para o começo, Lu. Põe no começo para voltar com som, para começar com som, por favor. Funcionando? A mãe que eu já queria, já rezei a sua reza, pra chegar onde quis, aonde eu quis. Se o dedo de Deus aponta, não posso fazer de conta que quem sofre é feliz. O olho de Deus é mágico, espanta tudo é mágico, mas não chora por amor, mas por amor. A palavra de Deus é lógica, e quem não percebe mesmo, do fruto da vida não conhece o sabor. O sol de Deus é vento, a filha do pensamento, é o lacinho do algodão, do algodão. A de Deus é tudo, é o acontecer do mundo, é o bater do coração. Já rezei a sua reza, pra chegar onde quis, aonde eu quis. Se Deus de Deus aponta, não posso fazer de conta que quem sofre é feliz. Deus de Deus, mágico, espanta tudo que é mágico, mas não chora por amor, mas por amor. A palavra de Deus é lógica, e quem não percebe mesmo, do fruto da vida não conhece o sabor. O som que Deus é vento, na trilha do pensamento, é o macio do algodão, do algodão. A de Deus é tudo, é o acontecer do mundo, é o bater do coração. Pronto. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi com muito carinho que eu fiz a apresentação, mas sem nenhuma pretensão de explicar o tamanho do desafio que vocês me lançaram. Muito, muito, muito obrigada por enquanto. Por favor, permaneça com a gente, que a gente agora vai pedir para os colegas, se quiserem abrir suas câmeras, estarem conosco, fiquem à vontade, quem puder, né? Porque algumas podem estar no trabalho. Eu gostaria de perguntar se a professora Linon está com a gente, deixa eu ver com ela. Acho que ela ainda não chegou. Ela ia se atrasar um pouquinho e talvez entrasse no streaming. Então, meninas, deixa eu ver aqui se chegou alguma pergunta pelo chat, professora. Acho que chegaram assim, foram assim muitos elogios à sua apresentação, à sua fala. Alguns colegas que ao longo do curso, por conta do dia a dia apressado, vão precisar resgatar o término da sua linda fala na gravação, mas agradecendo aí o professor Moriguchi, né? Falou excelente, parabéns pelo belíssimo testemunho. Muito obrigada, desculpa, vou ter que sair para orientar os residentes da internação. Alguns colegas que tiveram que sair também se desculparam, aí agradecendo, desejaram um bom final de semana. Meninas,
Está aberto aí o microfone para vocês fazerem perguntas. Agora podem abrir o microfone, como nós estamos em um número não tão grande, pelos participantes, se quiserem perguntar, podem abrir seu microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bom? Tudo. Eu estou muito emocionada ouvindo a sua fala e lembrando, eu vou me permitir lembrar, dia 20 anos atrás, quando a senhora esteve no nosso anfiteatro lotado, numa semana de enfermagem, eu, então, uma jovem mestranda, e o quanto a sua fala foi inspiradora e foi decisiva na caminhada que eu fiz até o momento. Eu chorei lhe ouvindo, porque eu cheguei aonde eu cheguei graças à sua inspiração. E isso é espiritualidade, é inspirar, né? É respirar. Né? Eu fico extremamente emocionada, é sempre muito revigorante e muito inspirador lhe ouvir. Uau, você acabou de alimentar minha alma. Muito obrigada. Eu demorei para ouvir com o coração e não com o ego. Eu aprendi, então eu te agradeço com o coração, não com o ego. Obrigada, muito obrigada. Eu, além de enfermeira, me tornei uma terapeuta floral, também graças à sua inspiração. Né? Então, são várias caminhadas paralelas, né? Eu acredito num cuidado integral, mas eu acredito num cuidado de alma. Né? A gente cuida por inteiro, a gente não cuida por pedaços. Isso. Então, a sua inspiração foi fundamental e tem sido fundamental nesses anos todos. Muito obrigada. Obrigada, eu te desejo vida longa, que você possa inspirar outros tantos. Estamos juntos nesse desafio. É muito bom quando as células se reconhecem. E eu acho que essa é a caminhada da gente, a espiritualidade fala disso, né? Da gente integrar e da gente multiplicar. Né? E esse tem sido o nosso objetivo nessa caminhada. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, da nossa humanidade. Né? A gente anda esquecido da nossa humanidade. Eu não sei o que a gente imagina que a gente seja, né? Mas a gente é humano, né? E continua sendo humano. Tem sido um prazer. A gente tem que fazer jus ao sapiência, né? Já que nos chamamos sapiens, vamos desenvolver essa sabedoria. Obrigada mesmo, Marta, do fundo do coração. Eu agradeço muito. Obrigada, Marta, pelas suas palavras tão inspiradoras e que nos deixam com o coração tão alegre de estar conosco aí. Mesmo tendo que ter dividido hoje de manhã seu coração, né, entre nós e a apresentação do projeto do filho, aí ela fez corajosamente aqui com a gente. Nesse momento eu estou com a tela e vocês e olhando o final da banca. Boa sorte aí para o Marco, tá? Obrigada. A professora Ninon já se encontra com a gente. Professora Ninon, sinta-se à vontade para abrir o microfone, participar desse encontro tão amoroso que a gente está tendo aqui com a professora Maria Júlia. A gente hoje está aqui, quer ficar até a meia-noite, viu? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Quando eu vi a ilustre convidada, fiquei bem feliz, assim, né, de mais uma vez a professora Maria Júlia estar assessorando aí o nosso grupo. Acho que já teve outros momentos com a gente, né? E então eu tive a oportunidade também de assistir. Acho que essa temática agora, né, adaptada ao momento, é super bem-vinda, porque realmente nós, como hospital de referência para atendimento dos pacientes da pandemia, a gente está precisando dessa... Eu gostei da palavra que a Marta usou, da inspiração, né? Porque são realmente tempos difíceis, muita movimentação interna do nosso grupo e vários sentimentos realmente afloram, né? A gente as entrevistas manifestaram muitos profissionais são convidados para a entrevista. Eu vou pedir para a Marta gentilmente desligar o seu microfone.
Marta? Estou desativando, só um pouquinho. Então, esses profissionais, a gente escuta como eles referem a que o momento alto do dia é quando chegam em casa e encontram a família, né? Então, a gente vê assim que, apesar de todo o envolvimento que nós temos e toda a dedicação, assim, a gente sempre, nesses momentos difíceis, a gente retorna ao nosso porto seguro, né? E acho que a espiritualidade está dentro desse pacote, eu acho, do porto seguro, né? Então, acho que é fundamental. A gente vê que nesses momentos de crise, a gente vai conversar com as equipes como é importante esses momentos de parada e de pensar essas outras dimensões, né? Para a gente se organizar, para poder conversar bem com os grupos e para a gente poder acolher de verdade, né? O que as pessoas estão nos trazendo. Então, assim, fico bem agradecida também das colegas, né? De proporcionarem esses momentos. Acho que foram, assim, vários momentos super importantes e convidar pessoas assim também que possam contribuir bastante conosco, né? Eu acho que a gente só tem a agradecer. Eu que agradeço a delicadeza da tua fala. Estamos todos no mesmo barco, né? E você sabe que eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa conversa dos medos e temores que a pandemia gerou nos profissionais. E a Doris Daia, o Merez, é a pessoa que do Conselho Federal de Enfermagem está cuidando dessa dimensão da saúde emocional e criando esse canal para que os profissionais possam ser ouvidos nos seus temores. E aconteceu uma coisa muito interessante. No começo, o medo era de contaminação. E eu entendo perfeitamente, porque se você não tem a habilidade de cuidar com essa paramentação toda, de trabalhar com esquema de isolamento, você tem medo. É isso, você não é hábil ainda, você não tem essa habilidade. A hora que as pessoas foram aprendendo a desenvolver essa habilidade, o medo não é mais esse, passou a ser de contaminar as pessoas que ama, né? E eu acho isso tão bonito, porque significa essa consciência de que aquilo que está ao meu entorno, que é o que me desafia, que é o meu antagonista na briga, que é quem mostra mesmo quem eu sou, eu quero preservar. E isso é lindo, porque, ou seja, eu desenvolvi uma habilidade, então eu sei que é essa habilidade, sendo bem feita, que vai impedir, inclusive, que eu contamine quem eu amo, né? É porque eu faço bem feito que eu evito contaminar, inclusive, as pessoas que eu amo. Isso é muito legal, porque mostra o quanto nós estamos crescendo nessa pandemia, nessa compreensão. E o resgate desse cuidado do entorno mesmo, que eu acho tão fundamental, né? Eu estou super feliz de estar com vocês hoje, porque vocês sabem, minha história com o Rio Grande não é de hoje, meu amor é antigo, né? Assim, eu tenho mesmo um bem-querer por muitos motivos com vocês, por vocês. Mas vocês têm que cuidar daí agora, porque a gente está cuidando daqui. E é esse cuidado que faz com que os sistemas funcionem. Eu sou apaixonada pelo corpo humano, menina, porque eu acho que é no micro que você vê o macro e no macro você vê o micro, sabe? E é isso, assim, cada sistema faz o seu melhor para que um todo funcione. Então, eu desejo muito boa sorte no trabalho de vocês. Eu quero que tudo dê certo. Eu quero que todos tenham vida longa. Eu quero que a gente saia maior com essa história. Obrigada pela tua fala. Queridas, vocês têm mais perguntas? Eu queria fazer um comentário com a professora, aproveitar esse espaço, a professora Maria Júlia Paz, e contar um pouquinho para ela que o 14º Espaço da Alma e o encontro que a gente teve em 2009, num evento que foi
o Fórum de Educação e Espiritualidade na URGS nos reuniu, nós estávamos em cada cantinho desse hospital, fazendo trabalhos distintos, pesquisas, né? E nós nos reunimos exatamente nesse firme propósito de integrar a espiritualidade no nosso cuidado mais amplo aqui dentro do hospital. E o caminho foi andando e nós fomos realmente juntando células, né? E ajudando umas às outras. E fundamos em 2011 um núcleo de estudos interdisciplinar de saúde e espiritualidade, né? O nosso querido Neis. E gradativamente a gente vem trabalhando muito para que, né, aquela educação que a gente teve, muito pautada na ciência, mas uma ciência ainda um pouco mais dura, restrita, fundamentada mais nos aspectos físicos e biológicos, mas que é fundamental, né, para a gente manter, né, a sustentação da nossa profissão e de todas as profissões da saúde, né, a gente se comunica por esse corpo, então é uma ciência essencial e é ela que nos baliza aqui. Mas a gente precisa, né, agora correr atrás dessa educação, né, que tanto faz aí na Escola de Enfermagem em São Paulo, e aqui a gente tem outras professoras, né, a Marta também é professora na universidade, a professora Renon, essa educação que está voltada para o cuidado humano, que inclui tantas dimensões, e entre elas aquela que a gente diga que é a balizadora da nossa comunicação, que é espiritual. Então, o NEIS, em 2011, né, nós começamos a trabalhar firmemente nisso, e ano passado, nós, durante um evento no final do ano, que foi o 4º Fórum de Espiritualidade e Saúde, nós criamos a Rede Brasileira de Núcleos de Estudos de Espiritualidade. Então, fica aqui o convite, né, nós vamos logo, em breve, estamos planejando agora fazer uma reunião da rede, para a gente realmente juntar as pessoas, saber como elas estão, como estão revendo as formas, né, também de integrar a espiritualidade nesse momento que é tão peculiar da nossa história. E eu digo que ele é um grande desafio e um momento de transformação de cada um, principalmente que esse é realmente o nosso propósito, como que esse momento pode transformar cada um de nós e como a gente pode ser melhor a cada dia para quem convive conosco, né? Então, eu só queria assinalar e deixar o convite aí, que talvez em breve você vai receber um convite para participar das nossas reuniões aí, virtuais. Que legal, que legal. Sabe que, às vezes, eu acho, parabéns pelo trabalho, de coração, eu tenho certeza que esses trabalhos que falam de uma mudança paradigmática, porque é uma mudança paradigmática, eu estou mudando o jeito de ensinar, de fazer, de cuidar, né, de fazer saúde. Eu estou transformando realmente uma instituição de saúde em saúde, não de doença, né? É por isso que eu brinquei, falei, que legal, um monte de gente saudável no hospital, isso é bom. Eu acho que é uma bobagem a gente achar que não precisa de esforço. Tem uma história, se vocês me permitem, eu vou contar, porque eu tenho pensado muito nela, adoro história, e eu tenho me alimentado dela, por isso eu quero partilhar o meu alimento com vocês. Um cara que queria muito falar com Deus, ele rezava muito para que Deus fosse óbvio, assim, o que é para ele fazer. E todo dia pedia, por favor, o que é para eu fazer? E aí, um dia Deus apareceu para ele. E ele ficou tão encantado com esse aparecimento de Deus que ele falou de novo, Deus, o que o senhor quer que eu faça? E aí Deus falou, eu quero que você empurre essa pedra. Era uma pedra que tinha em frente à casa dele. Uma pedra enorme. E aí ele não teve dúvida, começou a empurrar todo santo dia aquela pedra, todo santo dia. Só que passado 10 anos, a pedra não tinha mexido 1 centímetro do lugar. E ele começou a achar que ele estava fazendo alguma coisa errada, começou a perder a fé. Aí Deus apareceu de novo para ele e falou: tô vendo que você está desanimado. O que foi?
desanimado, né? Sem alma. E aí ele falou, não, é que faz 10 anos que eu estou empurrando a pedra conforme o senhor pediu, e ela não saiu 1 centímetro do lugar. Ele deu aquela risada boa de Deus, gostosa, e falou, você acha que se eu quisesse que a pedra saísse do lugar, eu não a teria tirado? Eu só pedi para você empurrar para que você se fortalecesse. Olha os músculos do teu braço. Olha a tua disposição. Olha a força da tua perna. Olha a tua transformação. Eu amo essa história, porque eu acho que isso também implica em a gente aprender a não ter a expectativa do que será, mas fazer o que é para ser feito. Então, eu acho que é isso. Faz o núcleo, cria, vai mostrando, que bom quando alguém escuta, que legal, o exemplo da Marta, que lindinha, me deu um feedback de me mexer por aí. Na escola, essa briga, contei para vocês do Juraci Cansado, do meu aprendizado com ele há mais de 25 anos atrás. Então é isso, eu acho que a gente vai fazendo o que a alma pede. E o resto tudo é história. O meu travou. Oi. E desculpa, eu esqueci de ligar o microfone. Cássia, Terezinha, Lívia, Sinara, se quiserem fazer mais perguntas, vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. Ó, a Márcia disse que quer. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez, sua palestra foi belíssima, mas o que me tocou profundamente foi trazer à tona o tempo de Kairos e a escuta do coração, que não tem uma receita, não tem um botão de máquina fácil, puf, liga e funciona. Que corpo é esse? O que ele está falando? A minha mente diz uma coisa, meu coração diz outra, e eu expresso outra. Que loucura é isso, que Então, na verdade, trouxe à tona o exercício de aprender sempre. Eu sou enfermeira de centro cirúrgico, então logo que eu entrei na minha área de centro cirúrgico, né, às vezes a sala estava pronta, tudo preparado, tudo planejado, e às vezes a gente perdia um paciente que não estava planejado. E era uma busca, assim, o que está errado de todos, do cirurgião, do infector, o que está errado, quem é que não fez, o que não fez. E aí depois a gente percebe que tem algo que a gente não decide. Não decide absolutamente nada, né? E que a gente tem que fazer o nosso melhor. Bom, então tá, o meu papel é esse, fazer o meu melhor. E é por isso que a gente se encontra com várias pessoas fazendo o seu melhor, tentando não direcionar, mas sim abrir possibilidades, né? Então, fiquei muito emocionada, porque me vi há muitos anos, eu estou há 32 anos aqui no hospital, e realmente me emocionei, tipo, poxa, desde lá a gente busca algo assim, mas aonde é a direção? Que linda, Márcia. Que fala linda tua. Você sabe que depois, se você tiver a oportunidade, olha de novo a música, assiste de novo a música, com a imagem final que eu coloquei nela. A imagem final é um coração. Sim. Eu coloquei, lógico que eu tirei de um livro, né, de anatomia e fisiologia, e eu coloco essa imagem porque eu pensei que algumas pessoas só enxergam a imagem de um coração físico. Algumas pessoas conseguem enxergar a árvore que tem nele.
existe uma árvore, uma rede venosa, que é uma árvore arteriovenosa. E aí isso é único. Essa árvore, eu brinco quando às vezes falo com os alunos, eu falo, essa árvore é única de cada um. Tem umas que tem os galhos mais grossos, outros mais finos, tem um que tem um galho entupido, tem um que tem... Ou seja, isso é a beleza de eu enxergar algo que vai além do óbvio. E aí eu transformo esse tempo. Aí ele vira Kairos, e aí fica uma delícia participar da vida. Aí a vida fica viva. Obrigada pela tua emoção, Marcia. Obrigada. Vamos concluindo. Tem mais alguma coisa para a gente concluir, né, Mãe? A Cássia, olha só. Olha, eu não poderia deixar de falar que a sua fala é a própria poesia. A senhora trouxe tanto exemplo de poesia, mas a sua fala, eu acredito que não é só na fala, é também na convivência, porque não teria tanta propriedade se não fosse a sua vida, assim, que a senhora faz, não está só dando exemplo, né? Então, é realmente emocionante. Eu tô que nem a Márcia, assim, então segurando um pouco, assim. Mas a senhora não faz ideia, é imensurável essas suas palavras. Então, se a senhora achava que estava precisando ouvir algo sobre esse assunto, então, por favor, eu sugiro que reveja esse vídeo, porque vai lhe trazer muita esperança, é uma outra visão de mundo, principalmente agora, tá trazendo muita esperança, muita sabedoria para nós, né? O que é a humildade da célula? Isso é incrível. E de todas as poesias as que a senhora falou, aliás, a gente fez semana passada um evento sobre poesia, arte, né? A espiritualidade e a arte. A gente citou muito Mário Quintana, que eu tenho um carinho muito grande, mas eu me lembrei da poesia dele que diz assim: as maravilhas nunca faltaram ao mundo, o que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Então a gente precisa de muitas professoras Maria Júlias para nos ajudar a admirar, a sentir as belezas, as maravilhas do mundo, porque está faltando um elemento, alguém que nos faça enxergar, nos trazer essa esperança, esse consolo. Então, o que dizer senão muita gratidão pela senhora aí, e que os seus ventos carreguem toda essa esperança e levem adiante. Muito obrigada de verdade. Cássia, que linda a tua fala, que coisa mais amorosa, obrigada. Eu também a escuto com o coração e te agradeço, eu amei você dizer, eu vou me ouvir. Eu normalmente faço isso, como até assim, autoavaliação, eu preciso ouvir para falar o que eu ando falando. Você sabe que é interessante, eu sou espontânea, então eu faço isso até para saber o grau de espontaneidade que eu tenho usado nas coisas, porque a gente tem que tomar cuidado também com os contextos para não pecar com a palavra. E hoje, quando eu fui falar de espiritualidade, eu fiquei pensando que, desde o convite, bateu no coração. Então, tinha que ir por aí. Porque hoje, se fosse numa condição de não pandemia, eu estaria embarcando para a Alemanha, para ir ficar com a minha filha. Então, quando foi feito o convite, eu não precisei olhar na agenda, porque na hora eu sabia que eu não tinha nada marcado, porque seria um dia de viagem. E aí, na hora eu pensei, então você vai ancorar aquilo que você diz. Você diz que é para fazer o que é possível, é isso que você fará. Por isso que quando a Lu falou, na hora ela foi pronta na resposta, eu fui. Porque eu falei, é isso que é possível eu fazer, é isso que eu farei. Ficarei com as pessoas que eu posso ficar. E aí tentei fazer o meu melhor. Obrigada, viu, Cássia? Obrigada mesmo. Vida longa para você também. Queridas, a gente queria ficar muito tempo aqui com todas vocês,
tem mais alguns comentários aqui, professora, que ficam registrados, né? Da Terezinha, nossa querida Tere. Gratidão, professora Maria Júlia, sem palavras para agradecer por dividir tanta sabedoria conosco. A Lívia, momento ímpar e emocionante. Né? Então, com essas palavras amorosas das nossas colegas que ficaram no nosso apoio aí, e tantos colegas que nos escutam sem estar na sala participando, a gente quer agradecer profundamente a presença, né, amorosa de vocês e, fundamentalmente, professora Maria Júlia Paz, muito obrigada por sua sabedoria, por compartilhar sua experiência conosco. Com certeza, o webinário, a webconferência chegará, né, porque ficou registrado, e poderá chegar em momentos que as pessoas poderão parar, respirar e escutar essas palavras como nós podemos escutá-las essa manhã, né? Foi um grande presente mesmo para nós podermos nos fortalecer. Eu ontem disse né, que o Espaço da Alma tem sido uma usina de energia para nós aqui, para nos abastecer para esse momento. Obrigada do fundo do coração, obrigada por todo o carinho, meu amor é antigo por vocês, eu já tive com vocês, oxalá vou estar outras vezes. Fiquem bem, fiquem em paz e vamos combinar. Vocês fazem o melhor aí e eu vou continuar tentando fazer o meu melhor aqui também. Fiquem bem. Um beijo. Muito obrigada. A gente quer fazer um agradecimento final, né? Já que hoje é nosso dia de encerramento, nós não podemos deixar assim, de agradecer a tantas pessoas que não estão aqui presencial nessa sala, né? Que nos escutam, né? Que foi todo o apoio da comunicação, né? Todo o apoio no nome da Kelly e do Rodrigo, a gente quer agradecer, né, pelo apoio na organização do Espaço da Alma virtual. A gente quer agradecer o apoio da coordenação de enfermagem, no nome da professora Ninon Girardão da Rosa. A gente quer agradecer esse aqui que nos recebeu tão afetivamente. A gente contou com o apoio muito generoso dos nossos professores em TI, né, que foi o Gustavo e o Osíris, né? Muito obrigada a eles. E claro, né, que a gente não pode deixar de agradecer a uma turma tão grande que se reuniu aí durante esses webinários, né? Eu quero agradecer, né, pelo webinário número 1, que vai estar disponível na intranet, práticas integrativas de saúde no cuidado de quem cuida, a Márcia, que está comigo, a Márcia Weissager, a Cássia Bagatini, a eu mesma, a Luciana, que não me apresentei no início, Luciana Desoras, todo mundo já me conhece. O webinário 2, que foi o Reiki, uma arte milenária em saúde, que contou com a Marta, que está aqui com a gente, a Marta Góes, a Marilane Silva, o Eduardo Cambuim, a Terezinha Pankowski e a Indara Socioloto. No webinário 3, que também está disponível, práticas contemplativas e meditativas em saúde. Os Juglas, por uma questão de estar no Canadá, não conseguiu participar porque foi chamado a cuidar dos pacientes na pandemia, né? A Sinara Teste, que está conosco, a Angélica Damoli, a Marta, Euzinha de novo, e no webinário 4, que foi Espiritualidade, Poesia, Música e Arte no Cuidado em Saúde, nós contamos com a participação generosa por apoio da professora Maria Júlia Paz, da professora Elisete Leão, a Cássia, né, a nossa poeta de plantão, a Simone Souza, que nos contou, ela é também enfermeira e poeta, nos contou sua história de vida recente. No webinário 5, Práticas de Autocuidado e Autoconsciência Corporal, a Márcia, que coordenou, a Márcia Weissager, contou com a participação externa de uma antiga voluntária do Espaço da Alma, a professora Mirtes Gonzalez, a Miriam Borg, que foi enfermeira dessa casa, professora do IPA, a Jane Moraes, nossa colega, e o Diogo Antunes, que é professor de Educação Física.
E na quarta-feira, a gente teve a webconferência Aromaterapia no Cuidado em Saúde. A gente contou com a grata participação também, apoiada pela professora Maria Júlia, de a gente conhecer a Juliana Inhata e o Tiago Domingos, que nos brindaram assim, com muito aprendizado. Então, muita gratidão a todos que se reuniram. A Márcia vai ler também. Acho que vale a pena a gente registrar aqui nosso carinho, nosso afeto, nossa gratidão a todos os colegas que gentilmente gravaram os vídeos de apoio às práticas integrativas para que todos nós tirássemos um tempo generoso de nos cuidar, de desenvolver nosso autocuidado e nossa espiritualidade. Então, a Antônia de Souza, a Terezinha Lagásio, a Charlize Pazucchi, a Giane Pacheco, a Carla Valentini, a Nazira Pereira, Cíntia Mendes, Angélica Chiguirara. São esses os terapeutas, os outros já tinham sido falados, que ofereceram vídeos de dicas como tornar mais leve este momento. Muito obrigada a todos e a todas. E assim a gente encerra esse 14º Espaço na Alma, com o coração cheio, muito grata, enviando boas vibrações a todos e todas neste hospital e em todos os hospitais desse país, em todas as casas desse planeta que a gente tanto ama, chamado Terra. Muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês. Nós vamos abrir os microfones. Então, deixa eu só encerrar a gravação, um minutinho.